Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Abraço na Alma. Tem palavras que não gritam, mas explodem por dentro. Não tem tom de voz elevado, nem dedo apontado, mas, ainda assim, são como uma flecha certeira em quem já está tentando se manter de pé com o pouco que sobrou. E o curioso é que muitas vezes quem diz essas palavras acredita que está ajudando. Diz por preocupação, por ignorância, por não saber mesmo o que fazer diante de alguém com o olhar cansado e o sorriso ausente. Mas o efeito dessas frases em quem está mergulhado na dor da depressão é quase sempre o oposto do que se pretendia. Porque, quando se está em depressão, qualquer palavra pode ser um gatilho não por drama, mas por vulnerabilidade. A alma está como uma pele exposta ao sol forte. Tudo arde, tudo queima, tudo machuca. É nessa hora que frases como "você precisa reagir" ou "tem gente em situação pior" caem como tapas disfarçados de conselhos. Você já está lutando contra o próprio corpo, que não quer sair da cama, contra a mente, que repete pensamentos escuros como um disco arranhado, contra o julgamento silencioso que você mesmo faz de si. E aí vem alguém até bem intencionado, e diz que isso é falta de força de vontade. É como jogar mais peso em quem já está afundando. Tem também as frases que vêm disfarçadas de espiritualidade. Isso é falta de fé, dizem, como se a fé fosse um interruptor e não um fio que se rompe quando o coração está em pedaços. Ou ainda, você está assim porque não agradece o suficiente. E quem ouve, muitas vezes, até se pergunta: será que a minha dor é ingratidão? Será que estou sendo injusto com a vida? Mas a dor não responde à lógica. A tristeza profunda não escuta argumentos. O que ela quer, mesmo sem saber dizer, é um abraço, um olhar que diga: eu não entendo tudo, mas eu estou aqui. A depressão é uma doença silenciosa e justamente por isso, muitos acham que ela é só uma questão de ânimo. Levanta e vai caminhar, dizem. Você precisa sair dessa. Mas ninguém diz a um diabético: sai dessa de glicose alta. Ou alguém com pneumonia: você precisa reagir, respira melhor. Por que então seguimos tratando a depressão como se fosse birra, como se fosse uma escolha, como se o sofrimento fosse um exagero? Às vezes, um simples "você já tentou pensar positivo?" pode desmoronar o restinho de esperança que alguém estava construindo devagar. Não porque a sugestão seja maldosa, mas porque quem está no fundo do poço não precisa de escada, precisa de companhia. Alguém que se sente no degrau mais baixo e diga: você não está sozinho aqui. Uma das experiências mais dolorosas para quem está com depressão é justamente perceber que as pessoas ao redor estão mais preocupadas em acelerar a cura do que em compreender o processo. Você tem que se ocupar. Vai lavar a louça que passa, vai trabalhar que melhora, e a alma ali, pedindo socorro em silêncio, sendo empurrada para um mundo que ela não consegue acompanhar. Quem já passou por isso sabe, tem horas em que até o barulho do mundo dói. A luz da manhã fere os olhos. O celular vira inimigo. As redes sociais parecem outro planeta. E aí vem alguém e diz: você só está carente. Carente mesmo. De escuta, de paciência, de colo, de alguém que enxergue que aquilo não é mimo, não é fraqueza, não é falta do que fazer, é dor real. Dor que não se vê no exame de sangue, mas que faz o corpo adoecer, que faz o coração desacreditar, que faz a alma se encolher. O pior é que muitas dessas frases vêm da família, de quem a gente esperava um abraço e recebeu um julgamento, de quem a gente queria um "tô aqui",
mas ouviu um: "Isso é coisa da sua cabeça." E de fato, é da cabeça, mas também é do peito, do estômago, da pele, da respiração, do choro que entala e não desce, da sensação de ser um peso onde antes se era sorriso. Tem pessoas que vivem com alguém em depressão e, sem saber como lidar, disparam frases como balas: "Você está assim porque quer. Você está estragando o clima da casa. Todo mundo tem problemas, você não é o único." E tudo isso, que poderia ter sido um convite ao cuidado, vira uma sentença, uma prisão, um empurrão para ainda mais fundo. Porque o que se precisa ouvir nesses dias escuros não é conselho pronto. É: "Me conta o que você está sentindo." É: "Eu não tenho pressa para te ver bem. Eu só quero estar aqui." É: "Hoje pode doer, e tudo bem doer." O que cura não é a frase feita, é a presença genuína, é a escuta sem julgamento, é o silêncio que acolhe. E talvez, se eu pudesse dar um conselho a quem vive com alguém em depressão, seria esse: cuidado com a pressa de resolver o outro. Às vezes, na tentativa de acordar quem está em sofrimento, acabamos gritando justamente no momento em que ele mais precisava de silêncio. E isso gera mais distância do que aproximação. Quem ama aprende a esperar sem cobrar, aprende a perguntar sem invadir, aprende a respeitar o tempo do outro, por mais que esse tempo seja lento, doído, arrastado. Porque amar alguém com depressão é um exercício diário de presença, não de soluções. E no final das contas, o maior presente que podemos dar a alguém em sofrimento é justamente esse: não se afastar. Mesmo quando tudo nele parecer ausência, mesmo quando o olhar estiver vazio, a resposta for curta e o abraço parecer não ter força. Fique. Fique sem exigir melhora. Fique sem dar sermão. Fique sem querer ser herói. Só fique. E aos poucos, você vai ver que o simples fato de permanecer já é uma forma de cura, uma presença que diz mais do que qualquer frase bem-intencionada. Porque, no fim, o que machuca mesmo não são só as frases erradas, é a solidão que elas provocam. E o que salva? O que salva é quando alguém decide continuar amando, mesmo quando tudo no outro parece dor.